Salve, salve, sétimo ano, tudo bem por aí? Espero que vocês estejam bem, saibam que eu estou morrendo de saudade, uma feliz Páscoa. Espero que vocês tenham curtido muito o feriado, tenham comido bastante chocolate, curtido a família. Sintam-se abraçados, aquele abraço, aquele aperto bem gostoso em vocês. Vamos lá, aula 4, parte 1. Vou dividir ela em duas partes por conta até da lousa aqui, certo? Vamos lá. Vamos fechar o nosso assunto sobre o Brasil, sobre a espacialização do Brasil, falando um pouquinho do que é região, tá? Nós vimos como se formou o território brasileiro, como a gente anexou essas terras, a gente entendeu que esse território está localizado na América Latina e etc. Nós entendemos que a gente viu, como vimos na última aula, com os domínios morfoclimáticos, nós entendemos que esse Brasil ele é muito diferente por conta até dessa extensão territorial. A gente conseguiu observar que o Brasil é muito extenso. Se eu tenho uma área muito extensa, eu vou tender a ter características físicas e culturais muito diferentes. Então, para considerar isso, a gente vai falar um pouquinho de região. O que é isso? É quando eu separo algum lugar, um determinado espaço, a partir das características físicas, características naturais, a questão cultural, questão econômica e etc, tá? Existem 3 regionalizações para o Brasil dentro da geografia, tá? A mais comum e a mais utilizada é o que veio do IBGE. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IBGE que faz o censo, tamanho da população do Brasil, a densidade demográfica, quantas pessoas eu tenho na zona rural, quantas pessoas eu tenho na zona urbana, a questão econômica, de religião, etc, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor no próximo bimestre sobre como o IBGE trabalha. Mas é o IBGE responsável por transformar esses dados aí em tabelas, em gráficos, mapas, para a gente poder pensar o Brasil, tá? Os dados do IBGE são importantes para N coisas, tá? Não só para o governo, claro, né? Planejamento do governo, preciso saber quantas pessoas tem morando em cada região e etc. Mas também para o planejamento de empresas. Você vai abrir, vamos imaginar aí que vocês querem abrir uma fábrica de slime em algum lugar. As meninas, pelo menos. E vocês vão abrir essa fábrica, eu preciso saber que tipo de público eu tenho. Eu vou precisar de pesquisa, preciso saber se eu tenho mais idosos na cidade, se eu tenho mais crianças. Para que o idoso vai querer brincar com slime? A maioria do idoso nem quer saber disso, né? Então eu preciso saber entender que público eu tenho lá. Então os dados do IBGE podem ser usados em diversos setores diferentes, tudo bem? O IBGE, então, esse Instituto Brasileiro aí de Geografia e Estatística, é o instituto oficial, tá? Instituto do governo. O IBGE vai dividir no que a gente chama de macro-regiões, tá? A primeira divisão foi feita em 1946. Acompanhe comigo na apostila, página 37, tá? A gente tem 3 mapinhas diferentes, 1946, 1969 e 88, tudo bem? 1946, a primeira divisão vai considerar os aspectos físicos, tá? Que tipo de clima eu tenho, que tipo de vegetação, então vai ter essa primeira divisão aí do Brasil. Atentem para o tamanho de Goiás, tá? Goiás era um estado, não tinha o Tocantins ainda, então Goiás era um estado muito grande, estava dentro ali do centro-oeste. A gente tinha o território do Guaporé, que não era Rondônia ainda, vai demorar um pouquinho. Aí a gente tinha a Bahia pertencendo ao leste, tá? Então eu tinha uma divisão de norte, nordeste, centro-oeste, leste e sul. Primeira divisão de 1946. A partir disso, o IBGE foi sofrendo algumas transformações ao longo da história. Em 1969, a gente vai ter então uma nova divisão das macro-regiões. Além das características físicas, eu começo a considerar as características econômicas. Como é que estava a economia desses estados, o que diferenciava eles na questão cultural. Então, eu vou ter uma reorganização, uma nova divisão aí. Vai surgir, então, o Nordeste, nosso litoralzinho ali de cima, as praias, o sertão. Eu vou ter o Sudeste, que vai pegar ali São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu tenho o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 3 estados formando ali, Centro-Oeste e o Norte, tá? Vai pegar a região da Amazônia, do Acre, Rondônia, o Pará, ali mais pra cima, tá? 1969. Depois, em 1988, alguns estados conseguiram se emancipar. É o caso de Tocantins, tá? Tocantins se divide de Goiás
Rondônia, território de Rondônia, ele é oficializado como estado. Aí eu tenho algumas alteraçõezinhas no mapa com relação a essas alterações de estado, tudo bem? Mas essas aí são as macro-regiões que a gente já está acostumado. Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Fácil, né? Tranquilo, tá? A divisão feita pelo IBGE é a divisão mais utilizada aí para a gente pensar as regiões do país. Considera-se, então, as questões físicas e as questões naturais. Pega o caderno de vocês, anota para mim aí o IBGE e essas macro-regiões, tá? Depois, na apostila, vocês vão pegar para mim na página 35 e vocês vão preencher aí o que vocês entendem, o que vocês conseguem pensar de cada região aí, tudo bem? Partimos então, fez essa parte, a gente pula para a parte 2 da aula.